Fala, gente! Chegamos então na nossa divisão de frações. Como eu disse para vocês, a gente já andou um bom caminho sobre frações e termina essa parte nessa aula. Então, como que a gente realiza divisão entre duas frações? Primeiro, vou perguntar para vocês para a gente pensar um pouquinho antes de chegar no método pronto. O que será que acontece quando a gente divide 1/2 em 4 partes? Então, o que eu quero realizar é 1/2 dividido por 4. O que será que vai dar? Repare, então, dividir o meu 1/2 em 4 partes iguais. Então, aqui está cada uma delas. Mas, ao mesmo tempo, olhando para o nosso desenho, a gente tem que 1/2 dividido por 4 é igual a 1/8. Existe outra operação que também resulta em 1/8, que é 1/2 vezes 1/4. Lembram da aula da multiplicação? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que eu quero que vocês reparem numa coisinha aqui. O 4 inteiros, quando o denominador não aparece, significa que eu tenho uma parte só. E se eu for comparar esta fração aqui e esta fração aqui, o que vocês percebem? Aqui eu tinha o numerador 4 e o denominador 1. E já nesta outra operação, eu tenho o numerador 1 e o denominador 4, que é justamente o inverso da fração que eu tinha originalmente. E da mesma forma aqui, eu tinha uma divisão e agora uma multiplicação. Então, essa é mais ou menos a ideia para a gente chegar na nossa regrinha. O que é a conclusão que a gente tem? Que quando a gente quer fazer a divisão entre duas frações, a gente vai usar da multiplicação. Ai, Sora, para dividir eu vou multiplicar? Sim, só que pelo inverso da segunda fração. A gente vai usar a operação inversa. Lembram que a multiplicação e a divisão são operações inversas. Como eu estou usando a operação inversa, eu vou usar o inverso do meu segundo termo, beleza? Vamos para alguns exemplos só para ficar bem clara essa ideia. Então, se eu quisesse calcular 2/5 dividido por 4/7. Primeira coisa, eu vou inverter a operação, então eu vou inverter o meu segundo termo. Então, para dividir frações, copia a primeira vezes o inverso da segunda. E agora sim, 2 vezes 7 é 14, 5 vezes 4 é 20. Senhora Belissa, dava para simplificar a conta? Muito bem. Poderia simplificar aqui, os 2 são da tabuada do 2, múltiplos de 2. 14 dividido por 2 é 7, 20 dividido por 2 é 10. Então, 7 décimos. Ou, deixa eu passar limpo, vai de vermelhinho. Dá para simplificar por 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. O que sobrou? 1 vezes 7 é 7, denominadores. 5 vezes 2 é 10, os mesmos 7 décimos. Então, posso simplificar depois ou posso simplificar antes? Lembra que a gente já conversou sobre isso. Mais um exemplo, então. 2/9 dividido por 2/3. De novo, copiamos a primeira fração, vezes, lembra que inverte a operação? Inverte o segundo termo. 2 vezes 3 é 6, 9 vezes 2 é 18. Ou, dá para simplificar aqui na operação. Vou simplificar aqui o resultado primeiro, tá? Os 2 são da tabuada do 6, então a gente simplifica por 6, direto. Sora, posso simplificar por 2, depois por 3? Sim, só vai ter etapas a mais. Lembra que a gente viu na aula de simplificação. 6 dividido por 6 é 1, 18 dividido por 6 é 3. Feito carreto. Terminamos. Mas, se eu quisesse simplificar lá na operação, também poderia. Divide por 2 e divide por 2, porque os 2 são da tabuada do 2. Finge que aqui é um dividido. 2 dividido por 2 é 1. 2 dividido por 2 é 1. E esses dois aqui, o 9 e o 3, os dois são múltiplos de 3, né? Então, divide por 3, divide por 3. 3 por 3 é 1, 9 por 3 é 3. 1 vezes 1, 1 em cima, embaixo, denominador, 3 vezes 1 é 3. O mesmo 1/3 que a gente já tinha visto antes.
Último exemplo, então, para a gente terminar e encerrar por hoje. Copia a primeira fração, vezes, inverte a segunda. Nesse caso aqui, a gente tem de novo uma simplificação, né? O 4 e o 6, os dois são da tabuada do 2. Então, vou dividir já aqui direto por 2 e dividir por 2. 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3. E aí, o que a gente tem que calcular? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então, 4 nonos é o resultado da divisão de 2 sextos por 3 quartos. Beleza, galera? Então, o que tem que ficar da aula de divisão de frações? Tem uma divisão de 2 frações? Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, senhora, eu vou usar a multiplicação para resolver uma divisão? Sim, porque lembrando que elas são operações inversas, a gente pode fazer isso. Belezinha? Beijo, espero que vocês tenham gostado de todas essas explicações sobre as frações. Até a próxima!